Então, precisa ter esse acesso. E vocês sabem também que muitos professores deixaram vocês aplicarem um planejamento que era dele. Não tem problema, né? Ele te orienta e você, né, vai aplicar. Lembrando que isso tudo, gente, vamos supor para o município. Volto a falar, nós estamos acompanhando os cadernos, toda a rede trabalha com o mesmo caderno. O que está diferenciando são as atividades extras. Você pode pedir a permissão para o professor para você ser esse elaborador das atividades extras. Ele vai te falar assim, olha, quero tal assunto, qual vamos supor. Hoje eu trabalhei com rimas, tinha uma atividade sobre uma musiquinha, que na verdade queria trabalhar a questão sonora, né, a rima. Aí eu trouxe uma outra do Palavra Cantada, que também trabalha com rima, entendeu? Então vocês podem ficar por conta das atividades extras. Mas isso é uma conversa com o professor regente, eu estou supondo, sugerindo, né? Mas isso tudo é com autorização do professor regente, tá? Agora vamos lá. Na sequência do desenvolvimento, você contará como foi sua experiência na observação, ou participação, ou regência da turma. Como foi o desafio de ministrar aula remota, ou de gravar a videoaula? Como sentiu ao assumir o lugar do professor? Qual foi a receptividade das crianças? Quais os desafios encontrados para executar o planejamento? Como esses desafios foram superados? E como se sentiu ao final da experiência? Nada mais, ó, você coloca, né? Se você se sentiu inseguro, ou se você já estava seguro para fazer, se você sentiu dificuldades, que as crianças não participam, sempre que, ou relatam, olha, de 10 da turma, apenas 2 estão acompanhando, se é no horário da aula, entendeu? Como a escola trabalha também para atender esses que não entram nesse horário real, né? Nesse momento, se tem gravações, se você, né, só fez a gravação e só mandou a gravação, não era no tempo real, tá? Isso tudo, toda a permissão para descrever isso. Finalizando essa parte do seu relatório, descreva como foi o acompanhamento do professor regente da turma, como contribuíram para o aprimoramento das atividades desenvolvidas durante o seu estágio. Ressalte também a contribuição que você deu para melhorar as metodologias utilizadas em sala de aula. Ao final deste parágrafo, você indicará as fichas de acompanhamento e avaliação do estágio como anexo. Eram aquelas mesmas que vocês compunham, né, que fazia a composição. Quer dizer, eu diminuí um pouco. Mas lembra que tinha aquele tanto de folha para preencher? São aquelas mais ou menos, né? Porém, foram diminuídos, né? Ressalta-se que todos os anexos que você utilizou com base para a construção do seu texto deverão ser referenciados e apresentados na mesma sequência ao final do relatório, né? Conclusão. Nessa etapa, deve-se avaliar a experiência, citando, por exemplo, os principais aprendizados e a referência do estágio, a relevância, do estágio para a sua formação profissional. Pontos positivos e negativos vivenciados durante o estágio, bem como as dificuldades que foram superadas. Descrever em poucas palavras como a teoria estudada no curso te ajudou no período de desenvolvimento do estágio. Deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo uma página. Olha, para a turma do terceiro período, vocês têm uma bagagem muito boa, né? Porque nós discutimos muito essa questão, igual, quais metodologias a gente percebe que são pertinentes, que a gente vê a atenção das crianças, vê a motivação, né? E outras não. Então, com essa toda a reflexão que vocês fizeram, obviamente vocês vão pensar, né? Em quais vocês vão oferecer. Vocês já ficaram, né? Tiveram um distanciamento para poder observar isso, né? E ver, então, agora é a vez de vocês. Vocês vão querer que as crianças fiquem desmotivadas? Lógico que é um momento atípico, que quando vocês estavam lá, não eram vídeos, não eram, né, atividades remotas, mas aí a gente sabe, né, o que a criança gosta, né, o que chama atenção,
né? Você vai ficar registrando o tempo todo, vai ter chamado a atenção? Qual que é o vídeo bacana? O que eu posso trabalhar com esse vídeo, né? E aí vocês colocam. E também você sabe que a gente pode planejar e nem tudo sai do jeito que a gente pensou, né? Acontece várias coisas. Então, esse é o momento para vocês não estarão, são 60 horas, não são todo o tempo, então isso vai permitir que vocês aí façam as colocações de vocês, né? Isso é muito particular, porque cada um vai ter uma vivência aí, né? Uma experiência diferente, tá? Aí são as referências, né? Está explicando, né? Que elas devem respeitar aí as normas da BNT. Eu tenho uma explicação o que são referências e o que são bibliografia, tá? Referências são as quais estão citadas no corpo. Vamos supor que quando você falou lá de um autor, eu quero citar sobre jogos, vamos supor, contribuição do Piaget, das etapas do desenvolvimento. Então, ela se torna uma referência, que você foi lá e fez referência àquela pessoa, aquele teórico, aquele, né, educador. Agora, bibliografia é todos os livros que vocês leram para ter essa formação, né? São as obras. Agora, você não cita toda essa, mas não tem como estar no curso de formação de professor e não ter lido, né? Alguns livros, né? A gente, pelo menos, supõe que os alunos, né, leiam alguns outros livros, né? De educadores, de teóricos. Isso, então, assim, ó, e os anexos? O que são os anexos? É um roteiro para pesquisa do contexto escolar do projeto político-pedagógico da escola. Todo mundo do terceiro período sabe o que é um PPP, né? O projeto político-pedagógico. Todo mundo sabe. Todo mundo já viu. Todo mundo não pôde pegar, uns puderam tirar cópia, então lá volta aquelas coisas de novo, né? Mas está com uma estrutura um pouquinho diferenciada, né? 2, o roteiro de entrevista com o professor. Vocês já fizeram várias entrevistas. Agora vocês vão fazer com esse regente. Lembra que vocês fizeram outras, que podiam ser outro professor de educação infantil, fizeram observação de criança, de brincadeiras. Agora essa está toda voltada para o regente, tá? Um modelo de diário de observação, como você vai registrar, um modelo de plano de aula, lembrando que esse não é. Eu não sei se o professor segue todo esse plano de aula. Nós já estávamos trabalhando com os campos de experiência, com a BNCC, com o currículo de Minas Gerais. Mas, se lá tiver, você vai pedir a estrutura do professor e vai fazer aquele, como nós já começamos a fazer na sala de aula, tá? Então, é aquilo lá, né, que já foi explicado até em sala. Ficha de acompanhamento do estágio e ficha de avaliação de desempenho. É aquilo que a gente dá nota, né, que o professor vai dar nota para vocês, e que eu também, aqueles 100 pontos, eu vou distribuir todo nesse aí, e os outros 100 pontos naquelas oficinas, na participação de vocês, tá? Então, é mais ou menos isso. Agora eu vou explicar cada anexo.